Boa noite, enfermeiro, boa noite, enfermeira. Vamos começar novamente aqui a nossa live. Então, nosso tema, boa noite, Cristina, é isso? Cristina Rodrigues, boa noite. O nosso tema da live hoje é um tema super importante. Eu sei que vocês adorariam, né? Fala assim, eu podia estar debaixo da coberta. Eu não sei se vocês estão, eu não consigo agora. Mas podia estar tomando meu chocolate quente, mas eu tô aqui pra gente discutir um tema que é super importante. Eu tenho recebido muitas mensagens sobre isso, tá? Que é, você foi entrevistado e foi desclassificado. Então, gente, esse é um tema que dói, que incomoda muito a gente. E o que a gente pode fazer para mudar essa questão de ter sido entrevistado e desclassificado? Então, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Minenelli, eu sou enfermeira e gestora de enfermagem, estou há quase 20 anos na enfermagem, faço muita gestão, contrato muito enfermeiro. Por conta disso, por entender todos esses momentos de processo seletivo, entender como que os enfermeiros acabam se comportando em processo seletivo, eu montei o modelo ADS para trazer para vocês alguns insights de como que a gente procura enfermeiro, que nem sempre o nosso problema é falta de vaga. Enfermeiro, gente, dificilmente tem essa questão de indicação. É claro que quando tem indicação é muito bom também, porém, dificilmente é uma vaga fechada para aquela indicação. Então, sim, o processo seletivo é extremamente válido. Porém, a gente sabe que muitas coisas estão voltadas a processo seletivo, está muito voltado ao comportamental e por conta disso, a gente sabe que a gente participa de processo seletivo e muitas vezes a gente recebe um não ali e o quanto isso dói, o que a gente pode fazer para melhorar. Então essa é a vaga que a gente tanto sonha, a gente tem que ir atrás dela. E hoje eu vou dar um spoiler aqui no final dessa aula. Então, para quem estiver online ou para quem assistir essa aula, porque essa aula também vai ficar gravada. Então, no final a gente vai ter um spoiler do que vai acontecer nas próximas semanas. E eu vou falar para vocês o que eu vou fazer para ajudar vocês a não passar mais por isso, ou passar de uma forma bem menos dolorosa, até vocês conseguirem entender todo o contexto. Então, vamos lá, vamos começar, gente. Boa noite, Caio. Vamos começar. Então, como que a gente se reconhece que a gente foi desclassificado, né? Então, como que a gente desconhece a desclassificação no processo seletivo? Geralmente vem aquela mensagem horrorosa no nosso celular ou por e-mail falando: agradecemos a sua participação e vamos manter o seu currículo no nosso banco de dados. Então é bem por aí. Então, após uma entrevista de emprego, essa é uma experiência muito ruim, porque a gente sabe o quanto que a gente se prepara, que a gente se dedica, o quanto a gente fica nervoso. Às vezes a gente deixa, né, o filho lá com a vizinha pra gente conseguir ter tempo de ir para uma entrevista e de repente, diante de todo o esforço, pega dinheiro emprestado para condução, deixa o filho com a vizinha, aí a gente faz tanto esforço, que de repente chega essa mensagem, é um balde de água fria, né? Aquela mensagem de agradecemos a sua participação e o seu currículo vai ficar no nosso banco de dados. Será que fica mesmo? E se ficar no banco de dados, esse banco de dados não é enorme, gigantesco? Será que vale de alguma coisa? Será que eles revisitam isso depois? A gente não sabe, isso é muito rotina de cada lugar. Então, gente, não precisa ter vergonha. Quem, na verdade, já recebeu essa mensagem, comenta pra mim. Então, comenta aqui durante a live, comenta se você estiver assistindo essa live depois, me manda mensagem, fala assim, Fernanda, eu já recebi isso e o quanto isso foi pesado, se depois a instituição acabou te chamando também para participar futuramente de processo seletivo ou simplesmente essa foi a resposta de praxe. Então, assim, gente, quem nunca recebeu que atire a primeira pedra, né? Então, não precisa ter vergonha, a gente tá junto, isso faz parte do crescimento, mas a gente sabe que quanto mais vezes a gente recebe essa resposta,
mais a gente vai ficando deprimido e mais difícil é no dia a dia. Então a gente vai abordar aqui como transformar essa experiência negativa numa oportunidade de crescimento. Afinal, você precisa treinar soft skill também. E isso faz parte, a resiliência faz parte, a autoanálise faz parte, tudo isso fica dentro da sua soft skill. Então, pessoal, ser desclassificado pode desencadear uma série de emoções para vocês. E as emoções, muitas vezes, é negativa. Então, receber um não é muito ruim. É um sentimento de rejeição enorme, é uma frustração, parece que tudo que você fez até hoje não serve para nada. Então, reconhecer, validar os sentimentos é o primeiro passo para a gente lidar com a rejeição, entender o que aconteceu com a gente. Tem um artigo na Harvard Business que fala que a rejeição durante todo esse processo de entrevista, ele pode afetar profundamente a autoestima do candidato. A sua confiança acaba indo assim pro beleléu, né? Então, porque a sua autoestima acaba caindo, porque você recebe hoje um não, daqui a pouco você recebe outro, e você nunca sabe onde foi que você errou, então a sua confiança acaba ficando a ver navios. Então, por conta disso, a gente sabe o quanto é ruim a gente receber um retorno negativo durante o processo seletivo. E isso vai cada vez se tornando, essa autoconfiança, ela precisa ser crucial para o processo seletivo dar certo, funcionar. Boa noite, Lucas. Tá muito frio, né? Tá frio e até a internet aqui tá difícil. Ela já entrou, caiu. Tudo bom? Boa noite. Então, muitas vezes, para a gente conseguir tratar, né, gente, essa questão de autoconfiança, a gente precisa de muito apoio emocional e resiliência. Pessoal, para quem tá entrando agora, que eu vi que muita gente caiu também, tá? Acho que com instabilidade no Instagram. Para quem tá entrando agora, eu tô falando de processos seletivos que a gente faz e a gente recebe retorno negativo. Quando a gente recebe aquela frase de praxe, agradecemos a sua participação e vamos manter o seu currículo no nosso banco de dados. Vocês já tiveram isso? Vocês já receberam isso? Então, para quem já recebeu, e se foi mais de uma vez, comenta aqui para mim e coloca qual foi o sentimento que vocês tiveram. Eu confesso que eu já tive algumas dessas, né? Quem nunca tira a primeira pedra. E a primeira coisa que a gente faz, principalmente quando, às vezes às vezes você se candidata, porque você está procurando emprego, assim, você sai atirando para todos os lados. Mas às vezes você se candidata numa vaga e quando você lê, você fala assim, nossa, eu queria tanto. Isso não significa que nós somos a cara daquela vaga. Mas você quer muito isso, né? É uma coisa que você quer muito. E aí quando vem essa negativa, é um balde de água fria. Assim, é uma sensação de que parece que o seu sonho se desmorona, né? O Lucas colocou, realmente ter um retorno dá uma má confiança. Nós na enfermagem, a gente fica até com receio, né? A gente não sabe o que a gente fez de errado ou falou de errado. É isso mesmo, Lucas. É complexo, porque vem a frase, mas não vem onde foi que a gente errou, né? Onde a gente precisa melhorar, ou se às vezes a gente acabou não se encaixando para a vaga. É isso mesmo. Então, vamos lá, contem aqui para mim, porque isso é muito importante, até pra gente entender como que tá a nossa turma. E eu trouxe para vocês, pra gente discutir a live de hoje, eu trouxe para vocês alguns exemplos, são exemplos que eu já me deparei no dia a dia com eles durante o processo seletivo, eu usei nomes aleatórios e eles vão ajudar vocês a entender em algum momento onde é que a gente pode estar errando e onde que impacta na experiência de vocês. Então vamos lá, vamos pensar em 3 enfermeiros. Primeiro é a Paula. A Paula, ela é uma enfermeira experiente, ela é uma enfermeira dedicada, ela trabalhou durante anos em um hospital, ela é muito tímida, tá nervosa e ela foi demitida, o que ela tem ali de passado, ela foi demitida por conta de cortes de orçamento, tá? Então ela foi escolhida ali no corte de orçamento. Aí nós temos também o enfermeiro Eduardo, ele é recém-formado, muito cheio de entusiasmo, como todo recém-formado, não vê a hora de colocar tudo em prática, mas ele não tem experiência. E nós também temos a Fátima.
com aproximadamente 10 anos de experiência em algumas clínicas privadas, e ela busca uma posição num hospital público para ela ter mais estabilidade. Os três receberam convite para essa entrevista em diferentes instituições de saúde. A Paula, ela se preparou minuciosamente para a entrevista. Ela revisou toda a experiência e as conquistas dela. Ela quer fazer muito bonito. O Eduardo, ele tá muito nervoso, mas ele tá muito confiante nas habilidades que ele acabou de adquirir na faculdade e ele tá ansioso para impressionar os entrevistadores. Ele quer ele quer falar tudo que ele viveu durante os 4, 5 anos da faculdade. E ele quer que acabe logo, até porque ele é muito ansioso, ele é jovem e ele acaba dando respostas muito vagas e contando situações que ele ficou sabendo, mas que acabou não acontecendo com ele. E a Fátima, ela tá muito esperançosa e acreditando que a vasta experiência que ela tinha em clínicas é o suficiente para ela garantir a posição e ela quer mostrar tudo o que ela sabe. Foi o que aconteceu com você, Lucas? Ah, então você se encaixou aqui numa posição. Então, você trabalhava na área da saúde, no posto da família e foi contratado por motivo de falta de... Ah, você foi contratado? Ou você foi desligado por motivo de falta de pagamento? Só vê ali, para terminar de contar a história, foi demitido. Entendi. Foi demitido por falta de pagamento. Entendi. E aí, né? Qual foi o motivo real ali? Foi só falta de pagamento? Foi corte de pessoas? E aí, o que a gente fala na entrevista, né? Então, você meio que se encaixou no perfil da Paula e da Fátima, né? Porque você já tinha experiência. Todos iniciam a entrevista com o recrutador. Qual foi o resultado? Quem que vocês acham que ficou na vaga? Quem dos três? Pois eu posso falar que todos receberam respostas negativas. E aí vocês me perguntam assim, Fernanda, mas como assim? Como pode todo mundo receber resposta negativa? Isso é um absurdo. Infelizmente, pessoal, todos foram desclassificados, tá? Todos. Durante a entrevista, gente, o rendimento deles não foi legal. Então, muitos acabaram não tendo aquela conexão com o recrutador. Porque uma estava muito nervosa e era tímida, o outro era muito ansioso com respostas vagas, e a outra tinha uma vasta experiência em clínica e na hora H ela não conseguiu entender o contexto. Eles não se encaixavam no perfil da vaga. E aí, por conta disso, eles foram desclassificados. Então, muitas vezes a gente é desclassificado até porque a gente atira para todos os lados. Mas, então, vocês podem se perguntar, mas Fernanda, se eu trabalho, supondo, numa clínica e o meu sonho é trabalhar num hospital, eu nunca vou poder me candidatar porque eu não vou ter aquele perfil? Claro que não! Claro que a gente pode, mas para isso a gente precisa entender o nosso foco da carreira e planejar a nossa carreira para isso, planejar o nosso currículo para isso, entender qual é o perfil da vaga que eu vou me candidatar e trabalhar o meu perfil para eu conseguir entrar nesse perfil da vaga. Então esse é o grande foco. Então isso não significa que você não ter experiência naquela área. Eu não estou aqui discutindo o papel do Eduardo que a gente colocou aqui, não. Mas colocando assim, não tendo a experiência do perfil da vaga, isso não significa que você não pode nunca mudar de área. Eu vou dar um exemplo. Eu era enfermeira de UTI, mas antes de ser de UTI, eu era enfermeira da recuperação anestésica. Mas, eu era enfermeira de UTI e um dia eu resolvi mudar e prestei uma prova para o serviço de controle de infecção hospitalar, sem ter especialização, sem ter experiência, era uma transição interna. Posso fazer isso? Posso, mas eu preciso mostrar o quanto eu estou trabalhando na minha carreira para traçar essa carreira. Então isso é importante. E o que a gente viu nessas três pessoas era totalmente o oposto. Por quê? A Paula trabalhou durante muitos anos numa instituição, ela era muito tímida e ela achava que
só a experiência dela naquela instituição hospitalar era o suficiente, mas ela estava tanto tempo fora do mercado de processo seletivo que ela não sabia nem o que responder para o recrutador. Ela mal preparou o currículo dela. O Eduardo, ele já acabou de sair da faculdade e ele tinha muita coisa para passar ali para o recrutador, mas ele só focou nas coisas que ele colocou ali, sabe, que ele fez na faculdade, mas muito vaga. Começou a contar casos que era claro para o recrutador que isso não tinha acontecido com ele, porque um pouquinho mais que você contra-argumentava e perguntava, questionava, ele acabava retraindo também. E a Fátima tinha muito tempo de clínica, era a experiência dela, ela queria ir muito para o hospital, mas todo o desenvolvimento dela e foco era na clínica. E ela também não soube interagir de uma certa forma com o recrutador e por conta disso, todos eles não passaram no processo seletivo. Vou ver aqui o que o Lucas colocou e vocês me contem, gente, se vocês já tiveram essa experiência de não passar em processo seletivo, qual foi o retorno e onde vocês se encaixam nessa. Então, o Lucas colocou que foi demitido, ele tem experiência e cortaram por falta de pagamento por conta da prefeitura. Essa é uma, de verdade, Lucas, essa infelizmente é uma situação que acontece constantemente no nosso país, né? É muito complexo essa questão de dinheiro público, a gente sabe toda a questão de desvio da saúde e tudo mais. E aí a gente fala assim, você com certeza era uma pessoa que contava ali na assistência, não era um excesso de pessoas, e a gente também sabe que a gente nunca reduz leito, né, quando a gente fala de assistência pública, porque a gente tem filas e mais filas de pessoas esperando procedimento, internação, consulta e tudo mais. A gente trabalha num sistema que trabalha uma parte de prevenção da saúde, mas a gente ainda tá anos-luz, a gente ainda tem que corrigir muito, então nunca falta. Então eu fico imaginando o quanto para você foi ruim, e o quanto para quem tá lá trabalhando que ficou também, porque muitas vezes estavam sem pagamento e ainda ficaram sem o colega de trabalho ali para ajudar na escala, então é muito pesado. E aí, gente, se tem uma coisa que tá em comum, né, nesses 3 enfermeiros que a gente colocou aqui na nossa live como situação, é o sentimento. Então, para quem já recebeu um não, a gente sabe que a gente se sente extremamente impotente. Muito impotente, né? O sentimento de impotência é muito grande. A autoconfiança, não saber onde errou é terrível. É você olhar e assim, quando a gente está empregado e que a gente recebe um não, já dói. Quando a gente não está empregado e a gente recebe um não, boa noite, Valéria. Ah, Valéria, tudo bom? Você me mandou mensagem. Eu ainda não consegui te responder, mas eu vou responder. Tá? Hoje eu não consegui mesmo, mas eu vi. Boa noite. Então, esse nosso sentimento de impotência, você falar assim, meu Deus, eu preciso conseguir uma oportunidade, porque eu tenho todos os meus sonhos, eu tenho a minha família, eu tenho meu filho, eu quero dar uma vida melhor para minha família. Então, se tem uma coisa que nesses 3 enfermeiros que a gente contou aqui da história, tem sentimento de impotência e autoconfiança indo lá pro beleléu. Então, como que eles se sentiram, né? A Paula, que é uma das nossas enfermeiras aqui criadas, ela sentiu um golpe na autoconfiança, ela ficou extremamente abalada, ela se questiona se a sua idade ou suas habilidades estão desatualizadas, afinal ela ficou 10 anos numa instituição e ela acabou não fazendo cursos extras, apenas aqueles cursos ali dentro da instituição, que acaba atualizando a parte técnica, mas muita coisa acaba ficando para lá. E além disso, todo esse tempo na instituição, ela não lembrava mais como que era processo seletivo. Então, ela lembrava daquele processo seletivo de 10 anos atrás, da forma de 10 anos atrás, de como que a gente era avaliado e que mudou muito, gente. O mercado está completamente mais competitivo. O Eduardo, ele ficou extremamente desanimado, ele sentiu que a falta de experiência dele na prática é um obstáculo intransponível. Então, na cabeça dele, enquanto ele não tiver experiência para lá esfregar na cara do recrutador, ele não vai conseguir mais nada. E será que é bem isso?
Gente, experiência é muito importante. Em algumas vagas é primordial. Quando tá lá, experiência obrigatória, não adianta você não ter experiência e se candidatar. Você tá queimando cartucho, tá? Mas muitas vagas a experiência é desejável, é preferível e não é obrigatório, tá? E é nessas que você precisa focar em todas as outras coisas e não só na experiência. Se você já chegar com a cara derrota e falar, eu sei que eu não tenho experiência, ou acabar focando um pouco mais nisso e acabar degringolando todo o resto, não tendo autoconhecimento, não sabendo o que responder para o recrutador, fazendo um currículo desorganizado, não adianta, você não vai passar, porque aí a falta de experiência vai somar com o déficit em todas as outras áreas. E aí foi isso que aconteceu com ele, tá? E ele acha que a falta de experiência é o único fator, então a culpa é a falta de experiência, não foi tudo que ele acabou falando durante o processo seletivo. E a Fátima, ela se sentiu extremamente desvalorizada, pensando se sua experiência realmente valeu de alguma coisa, afinal ela tinha experiência numa outra área e não na área que ela gostaria de atuar. Deixa eu só ver aqui o que o Lucas comentou. Quando ele fez a entrevista, sempre pergunta como foi o curso, e a área que fez estágio, qual foi a área que você mais gostou. Aí você sempre mostrava interesse no hospital para saber qual é a área que tem vaga. É isso aí. E você gosta de saber interagir com quem está entrevistando, porque na área da saúde tem sempre muitas vagas. Às vezes a gente se candidata para uma vaga assistencial e nem sabe que tem outra área ali também precisando, né? E aí, durante o processo de entrevista, né, Lucas? Você debatendo com o recrutador, você acaba descobrindo que tem outro. Só que o que é importante aí, tá? Não é só bater papo com o recrutador não, viu, Lucas? Você precisa entender se aquelas outras áreas que ele tem vaga, se é o teu perfil. Por isso que entender o perfil comportamental é o primordial. Isso vocês vão, quem ficar me acompanhando vai enjoar de ouvir eu falar, ou vai entender de uma vez por todas e vocês vão atrás de buscar o perfil de vocês. Porque não adianta, às vezes assim, não adianta falar, me conta aí, qual é, não é cardápio de abrir um leque de vagas e deixa eu ver que vaga que tem. E também não é o recrutador que vai ter só essa proatividade de falar, putz, Lucas, você tem cara de pronto-socorro, deixa eu te colocar aqui no pronto-socorro. Nem sempre a gente vai encontrar isso. Então, a gente precisa induzir o recrutador em relação ao perfil, tá? E aí, quem seria você no processo seletivo? A Paula, o Eduardo ou a Fátima? Ó, a Cleidinha tá mandando mensagem aqui, boa noite. Estou vivenciando isso, tenho experiência em atenção básica e hospitalar, está desempregada, fazendo vários processos seletivos, mas não foi escolhido para nenhuma vaga. Então, Cleidinha, ó, continua seguindo a gente tá dando várias dicas sobre processo seletivo. Eu sou gerente de enfermagem, recruto bastante enfermeiro também. E muitas vezes a gente acaba cometendo algum gap ali durante o processo seletivo. Depois só me conta em que momento geralmente de processo seletivo que você empaca. Se é na entrevista ou se você manda currículo, mas acaba não passando dessa fase, vai me contando aqui, tá bom? E aí, quem que vocês são no processo seletivo? Eu já fui, posso dizer que eu já fui o Eduardo, de não ter experiência e não passar e achar que eu saí falando igual um papagaio maluco ia resolver alguma coisa. E também já fui o caso da Paula, que é aquela enfermeira que ficou 10 anos numa instituição. Eu nunca fiquei 10 anos assim, direto assim, numa instituição, mas já fiquei bastante tempo e depois perdi mão de processo seletivo. Então eu já passei por isso, tá? Até porque, gente, a minha primeira grande experiência foi dentro de um hospital público e eu era concursada. Na federal, se for os três, quando a gente olha, a gente parece os três mesmo, né, Lucas? Eu fui concursada e aí o processo seletivo de concurso é completamente diferente. Então, os primeiros processos seletivos que eu fiz para hospital particular, assim, CLT, eu dei umas derrapadas porque foi completamente diferente. Ah, Cleidinha, foi na
Entrevista, geralmente você tá conseguindo chegar até a entrevista com o gestor. Ô, Cleidinha, você tá avançando muito bem, viu? A gente precisa entender, porque deve ter alguma coisinha ali, às vezes na forma como você se coloca, o que você coloca, as suas experiências, que deve estar te boicotando. Então a gente vai conversando, porque eu acho que deve ter alguma coisinha ali da tua forma de se colocar que não tá, ou às vezes você tá até assustando o gestor, depende. Esses dias eu conversei com uma menina que tá, uma enfermeira que tá fazendo o modelo ADS, e eu comentei sobre isso com ela. Eu falei assim, às vezes, dependendo da tua forma de falar, se o gestor tem um perfil mais ameno ou que não gosta de muito embate, às vezes só o seu tom, o seu jeito, ele fala, esse pode ser um concorrente para mim. Isso também pode ser um problema, tá, gente, dentro de processo seletivo. Por isso que o autoconhecimento é fundamental. E aí, Lucas, Cleidinha e todo mundo que tá online, gente, e que vai assistir depois também, que for assistir essa live depois. Isso é muito triste, né? Receber a negativa é muito triste. E sabe, agora falando do meu outro lado atual, como gestora, não só eu já tomei os nãos também e já tive a dor do não, mas falando do meu outro lado como gestora, gente, é muito ruim também a gente fazer processo seletivo. Eu já cheguei a sair de processo seletivo de mais de 8, 10 mais ou menos, entrevistas de enfermeiro e não consegui tirar nenhum. E, gente, pra quem me conhece já de tempos, ou quem já tá me acompanhando aqui, já deu pra entender, eu sou uma pessoa muito de pessoas. Então eu converso mesmo, e aí eu acabo me afeiçoando, isso é muito meu perfil. E não é questão que eu não gostei da pessoa, mas lembra que eu falei pra vocês que a gente descreve a vaga e a gente vê as principais habilidades, e aí você faz questionamentos em cima disso? Exatamente isso. E aí, essas pessoas, durante esta fase, acabaram não evoluindo. Então, isso é muito ruim, tá? Isso da mesma forma que o não para vocês dói, o não para o recrutador, de não conseguir atingir, também dói. Porque, primeiro, eu tenho a vaga, e quando eu tenho uma vaga, geralmente foi porque uma outra pessoa, na maioria das vezes, ou é um aumento de quadro porque eu preciso, ou porque uma outra pessoa saiu. E aí aquela assistência que tá lá na ponta, girando ali plantão 24 horas, ela tá sangrando, porque tem vagas ali que não estão sendo ocupadas, então ela tá sangrando. E é muito ruim pra mim, porque pensa, todo dia eu tenho que pedir dobra, pelo amor de Deus, pras pessoas, porque os hospitais dificilmente pagam hora extra, eles pagam geralmente banco de horas, só que aí você vai dar quando o banco de horas? Se eu tô precisando de gente para cobrir um espaço, quando que eu vou dar as horas dele? Então aí, para eu poder dar as horas dele, eu tenho que pedir pro outro cobrir, e aquilo vira uma bola de neve. Então isso também é muito doloroso, viu, gente, pro outro lado da moeda. Por isso que eu cheguei aqui, eu falei, não, a gente precisa mudar um pouco essa situação, porque a gente vê o quanto vocês se dedicam, mas às vezes vocês se dedicam de uma forma e não enfatizam na outra. Então a gente precisa mostrar o preparo de vocês durante um processo seletivo, e é um preparo que não é só para o momento do processo seletivo, e sim é um preparo comportamental que vai acompanhar a carreira de vocês. E é por isso que eu tô aqui puxando as mensagens. A Cleidinha falou que gosta muito da assistência, mas o objetivo é entrar na gestão. Ah, Cleidinha, acho que você tá falando isso, você tá assustando o gestor que você tá sendo entrevistada. Minha percepção só aqui da gente bater. Você viu que a gente nem se viu e eu já tive esse insight seu. E aí o Lucas colocou que vê muito isso. Muitos por conta de receio. Tipo, você passou na entrevista, acabou se destacando e depois vem as flechas. Banco de horas é doloroso, gente, vocês não têm ideia. Nossa, quando a gente chega naquele momento que você recebe do RH uma listagem e tem que zerar e você não tem funcionário, palpitação. E aí, gente, falando desses 3 cenários hipotéticos, mas que vocês estão me trazendo os cenários reais de vocês aqui, em todos os momentos, essas 3 pessoas e todos nós, a gente acaba se deixando dominar pelo nosso medo. Então, geralmente, o que a gente mais tem medo de um processo seletivo, dentro de um processo seletivo, é o que a gente acaba, se a gente não tem domínio,
se a gente não tem algumas soft skills que acabam fazendo a gente ter domínio em relação a isso, o medo sobressai. E aí a gente vai dando ênfase naquilo que a gente mais tem medo. E aí a gente trava. Então, aquela pessoa lá, né, a Paula, que eu falei pra vocês, que ficou 10 anos numa instituição e não se preparava mais para processo seletivo, porque ela não sabia mais como que era processo seletivo e foi desligada, o medo dela era esse. Então, quando teve uma primeira pergunta mais emblemática, ela travou. O Eduardo, o medo dele eram perguntas na prática, então ele começou a inventar histórias que ele via e ouvia, e ele acabou se perdendo nisso. E a Fátima, apesar de ter uma vasta experiência, era em outra área, e ela não quis mostrar o quanto ela estava disponível para entrar numa área e construir uma carreira nessa área. E ela também acabou focando nas habilidades dela anterior, mas buscou uma vaga diferente. Então, por conta disso, eles acabaram os 3 sendo desclassificados. E se eles não mudarem, gente, qual é a chance de dar certo na próxima vez? Nenhuma. Por isso que o autoconhecimento é fundamental. Então, assim, ó, para quem comentou aqui, ou para quem não comentou e pensou, se vocês acham que eu tô falando de vocês, não estou. Eu tô contando aqui da história, né, da Paula, do Eduardo e da Fátima, mas a gente sabe o quanto a gente tem muitos Eduardos, Paulas, Fátimas, Fernandas, Cleidinhas, Lucas e mais todos vocês aí, o quanto a gente se encaixa nisso, porque isso acontece constantemente. Hoje eu já recebi algumas mensagens, inclusive falando disso, pedindo ajuda em mentoria de plano de carreira, inclusive para conseguir mudar de área dentro da enfermagem, ir para uma área mais administrativa. Isso acontece e a gente precisa entender o nosso perfil e a gente precisa traçar, a gente precisa ter planejamentos também avaliado no processo seletivo. Se você foca em alguma coisa, o recrutador ele vai tentar entender qual é o seu planejamento para isso, tá? Não pode mostrar medo e sim interesse. Sim, interesse e autoconhecimento, Lucas. Não, só interesse não vai bastar. O autoconhecimento é fundamental. Então, gente, a gente precisa entender onde está o nosso gap e a gente precisa saber como agir. Então, o que vocês precisam ter em mente, enfermeiros, queridos, meus colegas, é que já basta o que vocês sofreram até aqui e estão sofrendo com essa desclassificação. Vocês não precisam de mais autocrítica e ficar lá se chibatando, a gente não precisa disso. O que a gente precisa é de autoanálise. Então, autocrítica é uma coisa, autoanálise é outra. E é a autoanálise que vai ajudar vocês e não a crítica, tá? Então, vocês precisam ter inteligência emocional, entender o que aconteceu, refletir sobre o desempenho na entrevista, quais foram os seus pontos fortes, quais foram os seus pontos fracos, ensaia a entrevista, conversa com alguém que tenha mais experiência, entenda, gente, o que vocês mostraram durante a entrevista e sempre que possível solicita ao recrutador no final da entrevista um feedback. Às vezes vocês vão receber essa resposta negativa, responda, fala assim, muito obrigada pelo retorno, fico agradecido pelo retorno, mas poderia me falar onde eu poderia melhorar da próxima vez? O que foi que fez que eu não fosse escolhido para passar para essa próxima fase? Isso é muito importante, gente. Fala que essas informações é importante para vocês melhorarem, para vocês conseguirem uma nova oportunidade da próxima vez. Fazia entrevista no espelho. Está trabalhando, Lucas? Deu certo depois? Então, gente, reflita sobre o desempenho de vocês na entrevista. Então, quais foram os pontos fortes, quais foram os pontos fracos? E aí, onde a gente acha que a gente tem gap, eu não tô falando pra gente mentir ou omitir, mas sim pra gente passar de uma forma muito transparente e mostrar o que a gente está fazendo para trabalhar esses pontos a melhorar, tá? A gente não tem problema. Todo mundo tem ponto a melhorar. E aí, pessoal, considere fazer cursos, treinamentos adicionais sobre isso. Entendam onde está o gap de vocês. Enfermeiro tem mania de... E eu também era assim, tá? De focar só na parte técnica e achar que tudo aquilo lá de hard skill, de treinamento técnico, vai ser o suficiente para ele conseguir um emprego. Gente, é muito importante treinamento técnico, tá? Não se faz enfermeiro sem técnica. Sim, enfermeiro é técnico.
Porém, muitas das técnicas a gente aprende, inclusive, aliás, a gente aprimora no treinamento admissional. Então, pensa bem se você quer algo que vai te especializar, que aí é uma coisa, ou se o seu foco é se aprimorar como enfermeiro para um processo seletivo, pensa muito mais num comportamental, porque é no comportamento que você vai se destacar como enfermeiro muito mais do que com a parte técnica, tá? Maior parte, vocês que estão trabalhando, enfermeiros, podem me falar aqui. A maior parte do nosso dia como enfermeiro assistencial, quer que seja em qualquer área, é muito mais voltado a relacionamento e a comportamento, a raciocínio clínico. Então tá muito mais a habilidade, soft skills, do que mão na massa fazendo o procedimento, a não ser que vocês sejam um enfermeiro técnicos ali, supondo, eu sou enfermeira da terapia infusional, e aí eu passo vários PICs, eu sou enfermeira da pele, eu faço vários curativos, mas mesmo assim, vocês vão ter uma porção ali do seu dia, que vocês vão muito mais fazer gerenciamento das coisas do que qualquer outra coisa. Você já fez 2 entrevistas, mas não teve nenhuma resposta, nem positiva nem negativa. Foi numa mesma instituição, só para setores diferentes. Foram cargos diferentes também, Valéria? Depois me conta. Você trabalha, você é técnico de enfermagem, especialista em oncologia e estética paliativa. Bacana, Lucas. Legal. Muito legal. E aí, gente, escreva aqui pra mim 2 coisas que vocês acreditam que vocês fizeram na entrevista que deu certo e 2 coisas que vocês acham que precisa melhorar. Vocês conseguiram fazer uma autocrítica? Não para a enfermeira, tá, Valéria? Acho que a gente precisa entender melhor, porque também se a gente se candidata dentro de uma mesma instituição, de formas diferentes, isso vai geralmente para o mesmo recrutador, e aí isso pode ter então uma coisa é enfermeira, eu me candidatei para um enfermeiro de PS, enfermeiro da unidade. Agora, se for não para enfermeiras em vagas diferentes, isso pode ter contribuído, tá? A gente tem algumas postagens aqui no ADS que a gente fala exatamente disso, em relação a sair se candidatando para diversas vagas. Então, me coloca aqui, gente, o que vocês acham agora, pensando em autocrítica e pensando, na verdade, da gente tentar solucionar o nosso problema. 2 pontos aqui onde vocês acham que vocês podem ter errado durante o processo seletivo e por isso que veio o não. O que vocês podem entender é que processo seletivo, gente, envolve estar preparado. Porque, para quem assistiu às primeiras lives que a gente fez aqui como ADS, eu entrevistei um menino, o Igor. De vez em quando ele entra, quando ele consegue entrar nas lives. O Igor, ele foi auxiliar de farmácia, onde eu estava como gerente de enfermagem. Ele era auxiliar de farmácia, fez a faculdade de enfermagem, se candidatou para um processo interno de enfermeiro júnior. E eu fiz a entrevista do Igor junto com vários outros gerentes. Eu aprovei e trouxe ele para as minhas áreas. Ele virou enfermeiro de uma unidade de internação, onde tem bastante idoso frágil e tudo mais. Enfermeiro júnior. E aí o Igor contou um negócio na live que eu não sabia, porque ele não contou isso na entrevista, não. Ele contou na live que ele já tinha feito mais ou menos 20 processos seletivos, 20 entrevistas. E aí eu falo pra vocês, por que ele passou na 20ª entrevista? Por quê? Esse menino, ele super se destacou, tá? Até porque tinham muitos candidatos, vários técnicos de enfermagem de lá. Muitos passaram também, foram super bem. Mas eu lembro que, assim, ele foi um grande destaque durante o processo seletivo. E aí você fala, poxa, ele era um auxiliar de farmácia, o técnico de enfermagem, ele já tem vários passos à frente, porque ele convive ali muito mais na rotina assistencial. E ele se destacou pra caramba, inclusive na parte técnica, tá? Na prova ele foi o que tirou a melhor nota. E por que ele se destacou? Gente, ele já tinha feito cerca de 20 processos seletivos.
O Igor do 20º processo seletivo é completamente diferente do Igor do primeiro processo seletivo, do segundo processo seletivo. Então foi o treino e os nãos que ele recebeu, e aí ele foi tateando, né? Poxa, deixa eu ver direito onde eu errei, eu acho que eu errei nisso, eu acho que eu errei naquilo, mas assim, ele precisou passar por 20 processos seletivos. E ele brilhou, gente, nesse que eu contratei, brilhou e continua brilhando como enfermeira assistencial. Mas é isso que eu falo pra vocês. Será que a gente precisa passar por 20 processos seletivos? Né? 10 processos seletivos? 5 processos seletivos que seja? A gente sabe que não é se candidatar e automaticamente a gente tá participando. Porque a gente se candidata e a gente fica esperando as pessoas chamarem pra fazer prova, fazer entrevista e tudo mais. E então, assim, o quanto a gente não pode desperdiçar as oportunidades, nem mesmo de uma contratação. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que o treino prévio, o autoconhecimento, um bom currículo feito, mas um bom currículo feito não é só layout, você precisa de autoconhecimento. Então, assim, todos esses processos é o que te prepara para você estar o melhor possível e mesmo nervoso, mas você ter conteúdo para você participar de um processo seletivo. Porque se eu decoro, na hora do nervoso eu esqueço. Se eu sei, mesmo nervoso eu sei responder. Eu me acalmo e aí quando as coisas começam a deslanchar, o nervoso passa. Agora, se eu decoro e fico nervoso, não adianta, gente, a gente trava. Encenar não adianta também. Então é isso que eu quero passar um pouco aqui para vocês. O Lucas colocou aqui o que deu certo, boa comunicação e humildade, não foi bom a ansiedade e o medo. Aí ela toma conta, né? Ansiedade e medo toma conta da gente. Então, o que vocês precisam entender é que tá preparado, você precisa conhecer as suas habilidades socioemocionais, são as soft skills que a gente fala. Qual é o principal ponto para vocês? Vou falar, o meu é comunicação, eu gosto de me comunicar. Eu gosto, às vezes eu fico nervosa, mas eu gosto de me comunicar. Agora, eu não sou uma pessoa extremamente organizada, então isso pra mim já não é tão assim, não é uma skill que eu tenho ali super habilidosa, não. E eu sou uma pessoa de memória, às vezes, né, às vezes eu acabo esquecendo, eu vou fazer uma coisa, esqueço, então eu também preciso tratar melhor isso, porque isso pode interferir no meu raciocínio ou na minha tomada de decisão ágil. Tá? Então, a gente precisa disso para a gente conseguir conversar direitinho com esse recrutador e fazer com que isso acabe voltando de uma forma positiva para a gente. Valéria colocou que estava tão ansiosa e nervosa, e aí acaba travando, né, Valéria? Até porque, muitas vezes, por mais que você se prepare, às vezes você não se prepara no caminho da forma correta. Então, geralmente, a gente acaba passando por isso. Muitas vezes você chorava, Lucas, mas sempre dizia que não ia desistir. É isso mesmo, tem que confiar, precisa seguir forte, porém, foi o que eu falei pra vocês, a gente precisa se preparar. Então, gente, a primeira impressão falhou. A gente não pode deixar que o processo seletivo seja sorte, tá? Aqui não é loteria, porque se a gente for contar com a sorte, às vezes é mais fácil, e se a gente toda semana jogar na loteria, às vezes é mais fácil a gente ganhar na loteria do que passar num processo seletivo. Então é preparo, tá? Sempre é preparo. Você correspondeu às expectativas da empresa? Você passa. O recrutador te avalia e você passa. Você não correspondeu? Você não passa. Infelizmente é assim. Então, se você não souber se valorizar, identificar os seus pontos positivos, se ele cabe dentro da vaga, não adianta, não vai ser o recrutador que vai buscar isso de você. Você tem que chegar lá já mostrando que você estudou o lugar, que você estudou a vaga, que você é a pessoa para isso. Você fala, cara, eu sou a pessoa para essa vaga que você está colocando. E se você não me contratar, você vai se arrepender. É mais ou menos isso que vocês precisam falar nas entrelinhas quando vocês se vendem para o recrutador. Agora, se falar assim, eu tô aqui para responder o que você está perguntando, naquele mesmo jeitinho, morrendo de medo, e morrendo de medo das perguntas, demonstrando medo da pergunta, gente, não adianta, porque ele vai falar, será que vai ser o dia a dia assim mesmo ou se é só a entrevista? Então é isso. Então, enfermeiros, eu tô aqui para ajudar vocês, porque eu já vi muitos, talvez eu não tenha encontrado o Lucas, talvez eu não tenha encontrado a Valéria ali no processo seletivo tão ali de perto, porém eu já encontrei muitas pessoas como eu também fui,
com medo do que vem pela frente, olhando, às vezes, chegava na recepção do dia da entrevista, eu já olhava quantas pessoas tinham, já achava que era tudo para a mesma vaga, aquilo já me desestabilizava de uma forma, assim, horrorosa, que eu não conseguia progredir. Então, por conta disso, o meu propósito é ajudar vocês a saírem dessa, se conhecerem e assim, ter a certeza que vocês vão muito melhor para um processo seletivo. E quando a gente tem autoconhecimento, é o autoconhecimento para a vida. Então, é para fazer o currículo, é para o processo seletivo, é para a entrevista, é para o tempo de experiência e é para a vida inteira de vocês. Quando vocês tiverem o autoconhecimento, inclusive, Valéria, você vai descobrir se é o teu perfil a gestão. Se realmente for isso, você vai traçar planos para isso, ou se é para qualquer outra área, tá? Então, eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Na próxima semana a gente vai abrir algumas inscrições e aí eu vou falar para vocês que é muito bacana esse projeto que a gente está fazendo, é um intensivão aqui, é como se fosse uma UTI do modelo ADS, onde eu vou trazer para vocês um link aqui com algumas aulas gratuitas online, vai dar para vocês assistirem onde vocês estiverem, no celular de vocês, no computador de vocês. Vão ser 3 aulas agora no mês de junho, então eu já tô dando esse spoiler aqui. E tudo isso está sendo muito pensado para ensinar vocês a enxergar isso. A gente está desenvolvendo essas aulas exatamente em cima do que vocês me trazem, então tanto nas lives quanto nas postagens, nos comentários de vocês, inclusive, gente, aquelas pessoas que às vezes fazem aquelas críticas bem pesadas no comentário, porque eu tenho bastante, tá? Ainda bem que não é a maioria, mas a gente tem, e a gente sabe que muitas vezes essa crítica pesada é a dor da pessoa, então a gente tem trazido isso também. E eu quero muito, muito ajudar vocês. E assim, Valéria, eu quero muito, muito que você venha logo, logo contar uma história diferente aqui, porque eu tenho certeza, pelos seus comentários aqui, você tem um grande potencial. E eu acho que é isso daqui, ó, que tá faltando para você chegar lá, tá? E vocês vão conquistar a contratação, viu, enfermeiros? E eu vou ajudar aqui vocês a chegarem nisso. As inscrições, gente, vão começar dia 3, tá? Falta bem pouquinho. Você quer, Lucas? Eu tô te esperando. Vai começar dia 3, então já semana que vem. Mas eu posso mandar o link para quem tá aqui assistindo ou para quem vai assistir a posteriori, que vai ficar aqui gravada essa live. Vocês podem garantir a vaga de vocês na frente das outras pessoas. Então, como que vocês podem fazer para ser diferente da Paula, do Eduardo, da Fátima, da Fernanda, tá? Porque eu tô aqui bonitona na frente aqui de vocês falando nesse momento, porque eu já tenho 20 anos na enfermagem de experiência, 10 anos em gestão. Mas se eu fosse a Fernanda, que se formou lá em 2005, morrendo de medo e achando que todo mundo ia olhar pra minha cara e que não ia confiar em mim porque eu era uma menina de 20 anos, medrosa, ia ser completamente diferente. Então eu não quero que vocês sejam como aquela Fernanda, eu quero que vocês tenham a autoridade e a vontade da Fernanda atual que tá aqui na frente de vocês. Então, gente, o meu sucesso é o sucesso de vocês. Eu quero muito ver vocês ali na frente brilhando e vocês aqui participando comigo da live, contando que deu certo pra vocês, porque vocês assistiram uma live, colocaram ali em prática e acabou dando certo. Então, venham fazer parte dos 10% que são contratados, gente, porque essa realmente é a porcentagem da gama de pessoas que participam de processo seletivo. Então, para quem quiser a exclusividade, tá? Agora, quem tá participando, fala, quero ser diferente. Eu fui resistente, fiquei aqui na live até agora, participei neste frio, né? Todo mundo desistiu com frio, a internet estabilizou, tal. Eu não, eu quero aqui a minha exclusividade. Então, gente, comenta depois aqui pra gente. Então, tanto aqui na live ou pra quem assistir depois, coloca eu quero. Então, no chat do Insta ou do YouTube, que também a nossa live vai pra lá. Ou caso vocês assistam por lá, que a gente vai enviar o link pra vocês, pra gente já começar esse processo. Afinal, a gente também vai ter, são aulas gratuitas, online, ali. São 3 aulas, tá, gente? Até pra quem foi, vai ser mais pro finalzinho do mês, mas são 3 aulas.
E para quem quiser, comenta aqui, eu quero que a gente já manda o link para vocês já garantirem a vaga de vocês, viu? Então, para quem quiser exclusividade, para quem gosta já de uma competição, afinal o processo seletivo é isso, é competição e a competição tem que começar agora. É na hora que a gente começa com o nosso conhecimento. Então, enfermeiros, se preparem, participem, não sofram mais com desclassificação. Por favor, deixa eu terminar de ver aqui as mensagens. O Lucas, ele falou que ele acompanha. Eu bem vejo, Lucas, porque o Lucas comenta tudo. Eu adoro ver. Sabe que hoje eu tava almoçando, comentando com uma colega nossa do ADS e aí eu ainda falei, olha, o Lucas aqui, ele comenta tudo. Eu falei, tá sempre comentando as nossas postagens e eu fico muito feliz. Então, Cleidinha, eu tenho o tom de voz mais calmo e baixo, mas isso na prática não me impede de ser proativo e ter bom relacionamento interpessoal. Na prática, isso me ajuda para uma comunicação mais assertiva. Aí você acaba não afastando as pessoas. Sim. Então, muito obrigada. Eu tô vendo aqui o eu quero, muito obrigada. Então, pessoal, para quem ficou, para quem tiver alguma dúvida, fique à vontade agora. Muito obrigada para quem permaneceu aqui, né? A gente, no Brasil, a gente estava tendo uma onda de calor tão grande, agora veio o frio, mas agora a gente reclamou do calor, agora vai ser o nosso momento de reclamar. Hoje tá bem friozinho mesmo. Então, pré-feriado, o pessoal tá falando aqui, é muita força de vontade mesmo, mas eu agradeço vocês e eu tenho certeza que logo a gente vai estar aqui para contar histórias de sucesso, não só fazendo histórias mais aleatórias ali de insucesso, mas histórias de sucesso de quem colocou a nossa metodologia ali em prática e que acabou dando certo. Porque ela dá certo, tá, gente? Ela dá certo. Pensa que a metodologia foi feita por recrutador e gestor que contrata constantemente enfermeiro e que busca e não acha, tá? E a gente acaba discutindo em grandes grupos de hospitais isso também. Então, boa noite. Para quem quiser já exclusividade, comenta, eu quero, que a gente já manda o link para vocês. Boa noite, pessoal. Bom feriado. Para quem vai trabalhar, bom trabalho também. E eu vejo vocês nas próximas postagens e na próxima live. Boa noite.